Mas eu poderia passar 8 horas contando meu testemunho. Então, só que eu tenho mais coisa para pregar. Então eu vou tentar pregar o meu testemunho. Na verdade, eu vou tentar contar o meu testemunho em tempo recorde. Tá bom? Eu vou tentar contar isso em menos de 30 segundos. Vai ser difícil. Eu tô com o cronômetro aqui. Tá, eu vou começar. Mas eu vou pular um pouquinho, tá? Eu vou começar da minha adolescência, que foi quando eu aceitei Jesus, tá bom? Então, eu aceitei Jesus com 10 anos de idade. Nossa, não vai dar para fazer isso em 30 segundos. Mas enfim. Vou tentar. 2, 3 Então, meu avô, ele foi vice-presidente da Assembleia de Deus. Então eu cresci na igreja, mas eu não ia para a igreja porque minha mãe tinha se desviado. E aí com 10 anos eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus, mas eu continuei vivendo uma vida nada a ver. Então eu era adolescente, eu ia para a escola, eu ia para a igreja no final de semana, mas durante a escola eu era, não era cristão. E aí com 13 anos de idade eu fazia festa, porque a gente não podia ir para balada. Então a gente fazia uma festa, chamava todo mundo da escola, contratava um DJ, comprava bebida, vendia para a escola, a gente fazia a festa com bebida, com tudo, com música. E aí eu zoava o barraco inteiro e eu ia para a igreja no domingo e era cristão lá. Já passou 35 segundos, meu Deus. Tá, então agora eu vou contar um pouco mais devagar. Mas até aí vocês conseguiram entender? Tá, beleza. Então, porque na verdade eu contei tudo que eu precisava contar. É daqui que eu pego para frente. Então eu vivi uma vida onde eu ia para a igreja de sábado e domingo, às vezes só de domingo, mas eu, durante a semana, eu ficava com muita menina, eu namorava pra caramba, e eu tinha princípios, então eu não traía as minhas namoradas, mas eu ficava bastante, quando eu não estava namorando. Mas enfim, mas então eu sempre fui uma pessoa carente de atenção. Eu era por incrível que pareça, eu era o cara popular da escola, então eu namorava, tal, ficava com as meninas lá, mas eu tinha muita carência. E aí eu aprontava, bebia, fazia essas festas que eu contei para você, é verdade. Eu fazia uma festa com 13 anos de idade, a gente chamava a escola toda, a galera ia, e aí eu ficava com as meninas lá, e beleza, e enfim. E aí com 15 anos de idade, eu sabia que uma hora aqui eu vou dar uma tropeçada, mas tudo bem. Com 15 anos de idade, eu conheci a igreja Monte Sião, que é a qual eu frequento até hoje. E aí, alguma coisa me dizia que eu seria transformado ali. Hoje a igreja é bem grande. A gente tem em torno de 2.800 membros. Quando eu cheguei, 10 anos atrás, quase 11 anos atrás, a igreja tinha 200 membros. Então era uma igreja muito pequenininha, comparada com o que é hoje. E então tinha assim, os grupos já estavam formados. Então eu fiquei uns 6 meses meio perdido na igreja. Quando acabava o culto eu ficava indo no canto, falava oi, ia no outro canto, falava oi. Mas eu sabia que tinha algo que ia me transformar ali. E aí, depois de 6 meses na igreja, eu fui para o meu primeiro retiro da igreja. Eu tive um encontro com Deus que transformou a minha vida. E transformou a minha vida a ponto de eu falar assim: Deus, eu quero abandonar tudo isso. Eu quero abandonar essas coisas ruins que eu tenho feito durante toda a minha adolescência. Eu quero abandonar essa carência que eu tenho por relacionamento, que eu tenho por namoro, e eu não quero mais ter isso. E com 15 anos de idade eu tomei a decisão, uma das decisões mais sábias, hoje uma das decisões mais sábias que eu já tomei na minha vida. Com 15 anos de idade eu falei assim: Deus, eu tenho uma carência e eu preciso tratar isso. Então, a partir de hoje, eu não vou namorar. Eu não vou namorar até eu chegar na faculdade, porque se eu não estou na faculdade, não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não vou arrastar alguém para essa minha bagunça, que eu não sei qual vai ser meu futuro. Então, eu não vou namorar. E eu também não vou namorar porque eu não tenho emprego. Então, só vou namorar quando eu tiver um emprego, porque eu não vou ficar pedindo dinheiro para o meu pai para levar minha namorada no cinema. Então, com 15 anos de idade, eu falei assim: Deus, eu fiz os cálculos, eu contei quantos anos terminavam para eu sair da escola, o ano que eu ia fazer intercâmbio, o ano que eu ia entrar na faculdade. Falei assim: então vou fazer 4 anos de propósito com Deus, onde eu não vou namorar ninguém, não vou me envolver emocionalmente com ninguém, e enfim, fiz esse propósito. Foi um momento muito difícil, foram 4 anos, para quem estava dos 9 aos 15, dos 9 anos de idade aos 15 anos de idade,
não ficava nenhum mês solteiro. Então, 4 anos foi bem difícil. E, eu sei, pessoal, eu nasci de 8 meses. Eu comecei a engatinhar muito cedo. Eu comecei a andar muito cedo. Eu fiz tudo muito cedo. Mas, enfim. E aí, eu então tomei essa decisão. E nesse mesmo período de tempo que eu tomei essa decisão, foi quando surgiu o Dunamis. E aí eu já estava fazendo parte lá desde o começo do Dunamis. E aí eu comecei a me envolver mais na igreja Monte Sião, comecei a me desenvolver como líder e comecei a experimentar muito de Deus. Assim como naquele retiro eu experimentei a presença de Deus tão marcante, que eu lembro que Deus claramente falou para mim que eu tinha que terminar o meu namoro. E aí eu terminei o meu namoro depois do retiro, eu voltei do retiro, minha namorada não estava lá, senão terminava lá, mas ela não estava lá. Daí eu voltei do retiro, terminei o namoro e fiz esse propósito com Deus. Enfim, a história vai, e aí depois de 4 anos, eu falei assim, beleza, acabou o propósito, agora eu posso sair para caça. Peguei a bazuca, peguei a metralhadora e já estava pronto para sair para caçar. E aí Deus falou assim para mim, com calma, ainda não está na hora. Eu falei, Deus, já foram 4 anos. Não está na hora. Mais 1 ano. O quê? Mais 1 ano, Deus? Mais 1 ano. Eu falei, tá bom, mais 1 ano então. Então mais 1 ano que eu vou me manter nesse propósito. E aí, então passou mais 1 ano, 5 anos. 2013. Fevereiro de 2013. Eu estou lá no Mackenzie, na faculdade onde eu estudava. De repente, chega uma amiga minha, a Isabela. Hoje ela é missionária, está em todo lugar aí. E aí ela chegou na minha frente e falou assim, ô Boian, beleza? Deixa eu te apresentar, essa aqui é minha irmã, Natália. Eu falei, uau, Natália. Prazer, muito prazer. Eu sei que parece clichê, mas eu juro que foi amor naquele primeiro momento. Tá, não foi amor, mas na hora que eu encontrei a Natália, alguma coisa clicou. Eu cheguei em casa e falei assim, Deus, não faz sentido, eu não estou gostando dessa menina que eu acabei de conhecer, mas alguma coisa clicou dentro de mim, eu não sei o que é, faz a sua vontade. E eu fiquei orando, 5 meses orando e investindo na minha amizade, né? Então estava lá investindo na amizade e tal, mas só amizade e orando. Depois de 5 meses orando, falei assim, bom, acho que está no ponto, vou falar com ela. Falei assim, tudo bem? Então, eu gosto de você. Tem 5 meses que eu estou orando por isso. Ela falou assim, nossa, eu também. Depois que você fez a sua cirurgia, eu comecei a gostar de você. E estou orando há 3 meses. Brincadeira, pessoal. É que eu fiz uma cirurgia naquele momento lá, eu mudei meu rosto, daí eu fiquei mais bonito, daí ela começou a gostar de mim. Mas, é brincadeira. Mas ela falou assim, eu também gosto de você. E eu também estou orando. Há 3 meses. Eu falei, estou orando há 5. Daí a gente conversou, a gente falou assim, então vamos orar mais 1 mês. A gente orou sem eu conversar com você, você orou sem falar comigo, então a gente vai orar 1 mês junto e ver o que Deus tem para fazer. E a gente orou mais 1 mês, a gente começou a namorar e a gente casou. Yes. E hoje ela pregou de manhã e eu estou pregando agora. Olha como Deus é bom. Deus é muito bom, pessoal. Dá uma salva de palmas para Deus, que Ele é muito bom. E por que eu te contei? Eu ia parar no meio do testemunho, mas eu senti que eu tinha que contar até o final. Não tem nada a ver com o que eu vou pregar. A parte do nosso relacionamento. O que tem a ver era a minha adolescência zoada. Mas eu senti de contar até o final, porque testemunho significa fazer de novo. Então, quando você testemunha o que Deus fez na sua vida, você abre uma janela de oportunidade para que Ele faça novamente na vida de alguém. Então, eu senti de compartilhar isso. Então, se você quer receber isso, você está solteiro, recebe com a fé. Eu declaro isso sobre você, eu declaro o melhor relacionamento sobre a sua vida. Assim como ela me completa, eu declaro alguém completando você. E
Mas enfim, voltando lá, então eu me converti de verdade. Eu ia para a igreja, mas eu me converti de verdade naquele retiro onde eu tive um encontro com Deus e eu decidi mudar de vida. E eu comecei a experimentar muitas coisas com Deus. E de repente eu começava a experimentar esses momentos que a gente compartilhou aqui, onde eu saía queimando por mais dele. E deixa eu falar uma coisa, eu vou compartilhar com você duas coisas que para mim são as duas mensagens que Deus... São as duas mensagens mais preciosas que Deus já falou comigo. E eu realmente acredito que eu vou pregar isso pro resto da minha vida. Claro que eu vou mudar de pregação também, mas até o final da minha vida eu vou carregar essa mensagem. Não a mesma pregação, tá? Vocês estão me entendendo, né? Mas qual é a mensagem? Essa mensagem do fogo, de não deixar o fogo se apagar. Porque eu por muitos momentos experimentei aquele fogo que me fez ter coragem de tomar decisões e abandonar o passado e abandonar as práticas que eu fazia. E aquele fogo me dava aquela coragem naquele momento, mas de repente, depois de 2, 3 meses, parecia que aquilo se apagava e aí eu não sabia mais o que fazer. Eu queria ter aquele fogo, mas aquele fogo parecia que se apagava. E aí depois de muitas vezes isso acontecer, queimar, o fogo apaga, queima, o fogo apaga, queima, o fogo apaga. Eu estava numa crise com Deus. Eu falei: Deus, por que isso acontece? Qual o problema? Eu não quero viver uma vida de fogo sem fogo, fogo sem fogo, fogo sem fogo. E aí eu lembro que Deus falou para eu começar a ler o livro de Levíticos. Então comecei a ler o livro de Levíticos. E aí de repente eu me deparei com Levítico 6. Eu queria que você abrisse aí Levítico 6. E aí Levítico 6, vou te dar o contexto aqui. Na verdade, essa parte do livro de Levíticos é Deus trazendo toda a orientação ao sacerdote. Lá no capítulo 9 de Levíticos, Arão vai ser eleito o primeiro sacerdote no tempo de Moisés. Então ele vai ser o primeiro eleito. E antes do capítulo 9, Deus então está dando as orientações do que o sacerdote deveria fazer, ou deverá fazer quando for eleito, que no caso foi Arão, o primeiro sacerdote eleito. Então o versículo 6 são as orientações. O capítulo 6 são as orientações. E aí eu quero começar a ler a partir do versículo 12. Vou contar de novo. Então ele está falando assim, Deus, contextualizar de novo. Deus já tinha falado que acenderia o fogo no altar, tá bom? E aí começa aqui o versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Então aqui Deus está falando, quando Arão for eleito, ele vai ter que deixar a chama acesa. Então Deus, ele sobrenaturalmente envia fogo do céu, acende a chama lá no altar, e aí a partir de então, Arão é o responsável por não deixar aquela chama se apagar. Então, aí eu comecei, então acho que Deus está querendo falar alguma coisa comigo, porque eu estou nessa crise de entender por que o fogo apaga, por que meu fogo apaga. E aí Deus está falando assim, o sacerdote não deixa o fogo se apagar. Assim, então quem que é o sacerdote? Porque eu conheço o pastor, conheço o apóstolo, conheço o tio. O Davi falou ontem aqui, né? Mas eu não conheço um sacerdote. E aí eu comecei a ver na Bíblia. E aí o sacerdote, antes da lei de Moisés, antes da época de Moisés, ele era o homem mais velho da família. Então o homem mais velho da família era o sacerdote, ele era o responsável pela família. Então eu falei assim, esse cara é o meu pai. Então meu pai é o sacerdote que não pode deixar o meu fogo se apagar. Aí, durante o tempo de Moisés, nesse momento, Arão é eleito sacerdote. E qual que era o papel de Arão? Arão era o intermediário entre o povo e Deus. Existia então o tabernáculo de Moisés, onde tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E o sacerdote
só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para ter um encontro com Deus, e ele passava então depois tudo aquilo para o povo. Então ele era o intermediário, ele fazia a ponte entre o povo e Deus. Eu falei assim, tá, quem que faz a ponte entre eu e Deus? Os meus líderes, os meus pastores. Então tá bom, então os meus pastores são os responsáveis para não deixar a chama de Deus se apagar em mim. Falei, então preciso conversar com o Teófilo, porque não está dando certo. Acho que ele está fazendo alguma coisa de errado. E aí eu continuei tentando entender e estudar, e aí eu descobri, lá em Apocalipse 1, Apocalipse 1, do versículo 5 e 6, fala assim: e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele, Jesus, que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelo século dos séculos. Amém? Então, o que Apocalipse está falando aqui para mim? Que quando Jesus morreu na cruz, ele me tornou um sacerdote. Então agora eu sou o sacerdote. Sabe, olha como a Bíblia é incrível, cara. E como o Velho Testamento se completa no Novo Testamento. E quando você olha para o Velho Testamento, se você fizer um mínimo esforço, você vai enxergar Jesus ali. No Velho Testamento, Moisés recebe então a orientação para construir o tabernáculo dele, o tabernáculo de Moisés. Tem 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. Ele constrói, Deus manda todas as medidas, Deus já manda toda a planta, Ele já manda todos os planos para os arquitetos, já manda tudo certinho, através de Moisés. Então é construído o tabernáculo, átrio, santo lugar e santo dos santos. Quando você está fora do tabernáculo e você vai entrar para dentro do tabernáculo, dentro do átrio, existia um portão chamado o caminho. Então você passava por aquele portão que tinha o nome de o caminho, você se deparava com o altar do sacrifício e a pia do lavatório, e depois você chegava na porta que separava o átrio do santo lugar. Aquela porta se chamava a verdade. Você passava pela porta que se chamava a verdade, você se deparava com o candelabro, com a mesa dos pães asmos e depois com o altar do incenso, e se deparava então com o véu que separava o santo lugar do santo dos santos, e aquele véu se chamava a vida. Você reparou nas 3 portas? Jesus depois fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. E quando ele morre na cruz, ele rasga, ele entrega a vida dele, e ele rasga o véu que dividia o santo lugar do santo dos santos, que se chamava a vida. E quando ele faz isso, ele te faz um sacerdote, e ele te dá o direito de entrar no santo dos santos. Então agora, a responsabilidade não é mais só do seu pai, como o homem mais velho. A responsabilidade não é mais só do seu pastor, mas a responsabilidade é sua para manter a chama acesa. E aí naquele momento eu falei assim: caramba, eu que estou errado. Sou eu que preciso manter a chama de Deus acesa. Mas Deus, como que eu mantenho a chama de Deus acesa? Bom, tem o altar pegando fogo, tá? O altar é o meu coração, então o meu coração está pegando fogo. Por quê? Porque Deus sobrenaturalmente enviou o fogo sobre o altar. O Espírito Santo entrou no meu coração e acendeu o fogo lá dentro. E aí então olha aqui: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Então o que está faltando para manter a chama acesa? Lenha, né? Fala comigo, lenha. Fala para a pessoa do seu lado, lenha. Lenha. Então está faltando lenha. Falei, tá, Deus, mas o meu altar é o meu coração, o fogo é o fogo do Espírito Santo. O que é a lenha para eu colocar no meu coração? O que é a lenha? Isso aqui é lenha. Oração é lenha.
Adoração é lenha. Jejum é lenha. Uma vida de intimidade com Deus é lenha. Então eu comecei a falar, então está faltando Bíblia, está faltando oração na minha vida, está faltando uma vida de adoração íntima, porque tudo isso é lenha para não deixar o fogo de Deus se apagar dentro de mim. Eu falei assim, então tá bom, Deus, agora eu entendi, finalmente eu entendi, eu preciso de lenha. E deixa eu te falar uma coisa, eu estou pregando isso para você hoje. Isso é uma coisa que Deus me falou já há algum tempo atrás. E até hoje eu preciso parar para pensar na minha vida e falar assim, eu preciso pegar mais lenha. Você nunca vai precisar parar de pegar lenha. Você nunca vai ter lenha o suficiente. Porque quanto mais lenha você tem, mais o fogo de Deus queima. Então se você quer ter um foguinho, você pode ter pouca lenha. Agora, se você quer ser como eu quero queimar o maior fogo dentro de mim, então eu preciso ter cada vez mais lenha. Então eu preciso entender que todos os dias eu preciso me policiar. Eu falho, gente. Eu sou humano. E eu preciso olhar para mim mesmo e falar, eu preciso ter mais lenha. E eu falei, tá bom, Deus, então eu vou viver uma vida, vou fazer o meu melhor. E aí, você talvez também já experimentou isso, que talvez você não tinha esse entendimento ainda, mas você estava vivendo uma vida onde você estava colocando lenha na sua fogueira. E eu também vivi momentos da minha vida onde eu estava colocando lenha na minha fogueira. E aí de repente alguma coisa acontecia, parecia que me puxava lá para trás e me fazia perder a vontade de colocar lenha. E aí eu começava então a diminuir a lenha até que de novo eu estava experimentando aquele sentimento de que o fogo estava se apagando. Quantos já experimentaram isso também? Eu já experimentei isso também. E aí era uma outra crise agora com Deus. Deus, eu estava colocando lenha, Deus, mas aí eu sou fraco. E aí acontece alguma coisa, eu me sinto mal e eu paro de colocar lenha. E aí um outro dia qualquer, eu estava lendo, fazendo um estudo de Atos, e eu passei por uma passagem em Atos 28, abre lá comigo. Atos 28. Vocês estão comigo? Tá de boa? Quem achou Atos 28? Beleza. Então, Atos 28, o que acontece? Eu vou também trazer um contexto aqui. Atos 28, o que está acontecendo? Pedro tinha sido preso. E aí, dois oficiais chegam para ele e falam assim, a gente vai ter que transferir você de lugar. E aí a gente vai te colocar num barco agora. E você vai ser transferido. E aí Pedro, ele olha assim, ele fala assim, cara, olha o tempo, vai chover. Não, é melhor a gente não ir hoje. Não, a gente tem que ir hoje. Olha, vai chover. O mar vai ficar bravo. É melhor a gente não ir hoje. Mas os oficiais falam assim, não, você não tem que falar nada, você vai entrar aqui no barco e a gente vai. E aí, então, eles estão com Pedro. Paulo, desculpa, isso. Obrigado, pessoal. Isso aí, Paulo, me perdoe. Paulo, Pedro é a outra parte da mensagem. Paulo. Então, eles estão com Paulo. Paulo está sendo transferido. E aí, de repente, começa a acontecer o quê? Aquilo que Paulo tinha falado, a chuva. E aí a chuva começa a deixar o mar revolto. E o mar começa então a arrebentar o barco. E eles estão naquele mar, dentro do barco, que está sendo arrebentado pela chuva. Eles falam, tem uma chuva, tem uma ilha ali. Vamos nadar até a ilha para a gente tentar se salvar. E aí acontece então o capítulo 28. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Isso aqui é Lucas, não o Boian, o Lucas da Bíblia. Ele está escrevendo aqui. Estamos a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam a fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio.
Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Então o que acontece? Eles chegam ali na ilha, os bárbaros da ilha recebem eles estão molhados, está frio, está chovendo. Os caras fazem então uma fogueira, para que eles não morram de frio. E aí eles estão lá naquela fogueira se esquentando. Paulo começa a ver que a fogueira está se apagando. Ele faz o quê? Ele começa a pegar uns gravetos lá, um pouquinho de lenha, e quando ele vai jogar na fogueira, uma víbora espantada com o calor agarra na mão dele. E aí os bárbaros, eles olham para aquilo e falam assim: mano, esse cara aqui é um assassino. Por quê? Porque ele ia morrer no mar. A gente salvou ele ia morrer de frio. A gente fez uma fogueira para ele não morrer de frio. E mesmo assim, a justiça fez com que uma víbora picasse ele. Agora ele vai morrer por causa da picada da víbora. Essa víbora é venenosa, ele vai morrer. Então ele é um assassino. E aí no versículo 5 fala assim: contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Então Paulo passou de assassino para Deus em alguns minutos. Ele era um assassino, de repente ele virou um Deus. Por quê? Porque ele teve 3 oportunidades para morrer e não morreu. Então ele só pode ser um Deus. Primeiro ele teve 3 oportunidades para ser salvo e agora vai morrer com a picada. Agora ele teve 3 oportunidades de morrer, mas ele não morreu, então ele é um Deus. E aí eu comecei a... Claro que Paulo não era um Deus, tá? Mas eu comecei a parar a pensar e eu falei assim: peraí, isso parece um pouco com aquilo que eu estava comentando com Deus. Então Paulo está lá, naquela fogueira, porque está com frio, e ele está juntando graveto, está juntando lenha, e de repente ele começa a jogar lenha na fogueira. Assim como a gente começa a fazer quando a gente está vivendo uma vida de oração, a gente está vivendo uma vida de adoração, uma vida de leitura da palavra. E de repente, olha o que a Bíblia fala: espantada com o calor, uma víbora agarrou-se à mão de Paulo. Então uma víbora que estava ali, perto da fogueira, ficou com medo de tanto fogo que tinha ali, que ela saiu e agarrou na mão do Paulo, porque o Paulo estava colocando lenha na fogueira. E é isso que muitas vezes o pecado faz com a gente. A gente está colocando lenha na fogueira. A gente está vivendo a nossa vida de oração, de jejum, de leitura da palavra. De repente, o pecado, o medo, uma insegurança, espantada com o calor do Espírito Santo, espantada com o fogo, tem um pecado lá dentro, tem uma insegurança lá dentro, tem um medo, e o fogo do Espírito Santo está tomando conta de tudo, e aí aquele medo começa a ficar com medo do fogo do Espírito Santo, e ele agarra em você. E isso já aconteceu várias vezes comigo. Eu estava lá tentando viver uma vida de intimidade com Deus, de oração, e aí de repente a pornografia vinha e agarrava em mim. E eu falava: cara, eu não sou digno, o que eu estou fazendo? E eu começava a perder a vontade de colocar lenha na fogueira. E por muitas vezes eu pegava aquela víbora na minha mão e eu ficava tentando arrancar com a minha própria força, falar: eu quero me livrar disso, eu quero me livrar disso. E aí eu comecei a parar a pensar que Paulo, ele não tentou arrancar a víbora com a própria força. O que a Bíblia fala que ele fez? Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Paulo colocou a cobra de volta no fogo. Sabe o que faltava para mim? Pegar aquilo que estava me agarrando e me puxando para trás e jogar de volta no fogo do Espírito Santo. Porque é o fogo do Espírito Santo que nos liberta. Porque é o fogo do Espírito Santo que vai fazer com que aquela cobra largue da nossa mão. Por muito tempo eu fiquei tentando arrancar aquela cobra com a minha própria força.
E aí eu entendi, não sou eu que tenho que arrancar, mas é o fogo de Deus dentro de mim que vai me libertar disso aqui. Então quando a cobra arrancar, quando a cobra te pegar, bota mais lenha na fogueira para queimar, e aí ela vai te largar. Quando apertar, bota mais lenha na fogueira, porque ela vai ficar com medo do fogo do Espírito Santo e vai te largar. Isso transformou a minha vida. Até hoje eu ainda preciso, vamos lá, colocar ela na fogueira, chutar essa vibra daqui, bota ela de volta na fogueira. Só que isso transformou a minha maneira de pensar. Isso transformou a minha vida. E dessa forma você consegue alimentar o fogo dentro do seu coração. Agora, a gente falou sobre o fogo que está queimando dentro do nosso coração. E a gente entendeu que a gente precisa de lenha. Agora vamos juntar, eu falei que eu tinha 2 mensagens, né? As 2 mensagens mais importantes da minha vida, que mais impactaram a minha vida. Entender que eu preciso manter minha chama acesa, só que entender o que vai me ajudar a manter a chama acesa. A gente já falou, colocar mais lenha na fogueira. Mas o que vai me dar vontade de sair da minha casa e buscar lenha? O que vai me dar vontade de fazer eu levantar do sofá, parar de jogar Netflix? Jogar Netflix não dá, né? Assistir Netflix ou jogar videogame e levantar para ir pegar lenha. A lenha alimenta o fogo. O fogo faz o que também? Ele faz comida, né? Faz comida. Você precisa de fogo para fazer comida, a maioria das vezes. Então o que vai fazer você levantar do seu lugar para ir buscar lenha, para alimentar o fogo, para ter comida? Fome. Não é verdade? Se você está em casa e você não está com fome, você vai ficar sentado no sofá o dia inteiro. A hora que bate a fome, você fala, nossa, que fome. Daí você levanta e vai fazer alguma coisa. Então, o que nos ajuda a buscar lenha, para colocar lenha no fogo, é a fome. E a gente precisa da fome, cara. A gente precisa de fome. Deixa eu falar uma coisa, a gente precisa ser mais intencional com as coisas espirituais. A gente é super intencional com o mundo material. Eu vou trabalhar, eu vou estudar para ter um bom emprego. Eu vou trabalhar bastante para comprar um carro. Vou trabalhar bastante para comprar um apartamento. Vou trabalhar bastante para casar. Vou aprender uma nova língua porque eu quero ir para os Estados Unidos. A gente é super intencional com essas coisas. E a gente não é tão intencional com as coisas de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Quantos de vocês já fizeram isso? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quantos de vocês, quando alguém fala assim, sabadão, a gente vai lá naquela churrascaria. Como é o nome daquela churrascaria? Esqueceu. Na Sul Grandense, vamos falar aí. Rio Grandense. Na Rio Grandense. Vamos lá na Rio Grandense. Ou lá em São Paulo eu falaria lá no Fogo de Chão. Aí ela fala, sabadão a gente vai lá no Fogo de Chão. A gente vai jantar lá. Beleza, demorou. Quantos de vocês já fizeram isso? Acorda no sábado de manhã, fala assim, cara, eu não vou nem tomar café da manhã. Eu não vou nem almoçar para chegar com fome naquela churrascaria e dar prejuízo. Quantos já fizeram isso? Mano, eu já fiz isso, velho. Muitas vezes. Rodízio de japonês, rodízio de pizza, churrasco. Cara, eu não vou comer, velho, que eu vou chegar lá com tanta fome que eu vou dar prejuízo. E a gente é super intencional em fazer isso. E a gente não é intencional em falar assim, cara, sabadão eu vou lá na imersão jovem. Então eu vou acordar e eu não vou nem tomar café da manhã porque eu quero chegar lá com fome de Deus. A gente é intencional em chegar na churrascaria com fome para poder comer o bastante. Só que a gente não é intencional em falar, eu vou chegar na igreja com muita fome para poder experimentar de Deus aquilo que Ele tem para mim. E deixa eu te falar uma coisa, Deus é infinito.
ele nunca acaba. Se ele nunca acaba, tem sempre algo novo para você aprender, tem sempre algo novo para você experimentar. Se você vive um cristianismo entediante, é porque tem alguma coisa de errado com você, porque Deus tem sempre algo novo. E se ele tem sempre algo novo, ele tem sempre uma picanha a mais para você comer. Então, quanto mais fome você chegar na presença de Deus, mais você vai comer. E o banquete dele é infinito. Cara, às vezes, eu vou num restaurante tão gostoso, eu tô me abrindo aqui, tá, pessoal? Às vezes eu vou num restaurante tão gostoso que eu fico triste, porque eu não tô com tanta fome para comer tudo que eu queria comer. Eu queria sentir isso na igreja, cara. Chegar na igreja e ficar triste, porque, caramba, eu sei que eu tenho tanto para experimentar de Deus, mas acho que hoje eu não vou conseguir experimentar tudo o que eu queria experimentar. Mas não de um pensamento onde eu venho aqui, Deus, faz o que você quiser fazer na minha vida, sendo que eu não alimentei a fome dentro de mim, sendo que eu não alimentei o fogo e sendo que eu não estou com fome. Cara, tudo depende da sua fome. Sabe, o que eu falei que eu vou carregar para o resto da minha vida, eu realmente acredito que eu vou carregar o resto da minha vida, é fazer as pessoas entenderem a responsabilidade que elas têm perante Deus. Não com um peso, mas com um sentimento de só depende de mim. O que eu tenho para experimentar com Deus só depende de mim. Se eu tiver com fome, Deus vai me dar. É um princípio bíblico. Quando o povo está faminto, Deus alimenta o povo. Jesus estava pregando por horas. Acho que eu vou fazer que nem ele hoje à noite. Ele estava pregando por horas lá. Aí chega o discípulo dele e fala assim: ô Jesus, a galera está com fome. Você já está pregando há 6 horas. Eles estão com fome, eles precisam ir para casa. E aí Jesus vira para ele e fala assim: eles estão com fome? Dá comida para eles então. Vai lá, você não veio me atrapalhar na minha pregação? Agora se vira, dá comida para eles. Brincadeira, Jesus não falou isso. Mas mais ou menos ele falou, porque ele falou assim: vai lá e alimenta o povo. A Bíblia fala 5.000 homens. Os teólogos dizem que eles não contavam mulheres e crianças. Então os teólogos afirmam que naquele dia haviam entre 12 a 20 mil pessoas. E aí de repente André encontra uma criancinha com 5 pães e 2 peixes. Ele leva para ele e fala assim: Jesus, é isso aqui, ó. Jesus ora, abençoa e todo mundo come. Por quê? Porque se você tem fome, Jesus te dá o que comer. Então tudo depende da nossa fome. Tudo depende da nossa fome. Estão bem? Posso falar só mais 2 pontos? 2 pontos sobre a fome que vai transformar sua maneira de pensar. Primeiro ponto. Você precisa ter fome, a gente já está falando, né? Na verdade, você precisa ter fome para experimentar aquilo que Deus tem para você. Agora, o segundo ponto, que uma vez eu estava lendo a Bíblia e de repente Deus meio que, eu quase senti fisicamente o tapa de Deus na minha cara. Mas foi quase. Vocês vão entender o que eu estou falando. Romanos 8. Tipo assim, o tapa de Deus não com violência, mas o tapa de Deus, tipo assim, acorda, menino. Entendeu? Tá bom? Não precisa ficar assustado. Um tapa de Deus que é aquele tapa de realidade. Romanos 8, vou começar do versículo 18. Fala assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória em que nos será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade,
não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Então, tanto no versículo 19 quanto no versículo 21, tem duas coisas chaves aqui. Fala a natureza criada, algumas versões falam a criação, e também fala o povo, o filho de Deus. Os filhos de Deus. Fala a natureza criada ou a criação e os filhos de Deus. Tanto no 19 quanto no 21. Agora, quem é filho de Deus? Eu e você, certo? Então a gente é filho de Deus. Então o que é a natureza criada? São as árvores, os pássaros, o mar, o céu? Não. Não é isso. A criação como que é o que está aqui? Própria natureza criada nesses versículos se refere a um povo, a um grupo de pessoas. Que grupo de pessoas? Que não são filhos de Deus. Mas todo mundo não é filho de Deus? Não é todo mundo filho de Deus? Não, não é todo mundo filho de Deus. Meu Deus, e agora? O pregador lá está falando heresia. Não, pessoal. Primeiro, João 1, tá bom? João 1, você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui. Só preciso achar aqui. Cadê o João? O João sumiu da minha Bíblia. Aqui, João 1, versículo 12 fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, quem que é filho de Deus? Quem crê no nome de Jesus. Quem não crê no nome de Jesus ainda não é filho de Deus, é natureza criada. Então, esse versículo 19 está falando assim: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam manifestados, sejam revelados. O que isso significa? Significa que o povo lá fora do mundo, que não conhece o Jesus que você conhece, aquele povo que não conhece o Jesus que você conhece, eles têm fome para que você seja revelado como filho de Deus. A gente sempre ouviu: o jovem do mundo está buscando algo. Ele não sabe o que ele está buscando, mas está buscando algo. Ele vai buscar isso na balada, nas bebidas, no sexo, nas drogas. Mas ele está buscando algo. Ele vai buscar isso em várias outras religiões. Mas ele está buscando algo. Sabe o que ele está buscando? Ele está buscando a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. É isso que esse versículo está falando. A natureza criada, o povo do mundo, tem fome para que você seja manifestado. E sabe qual foi o tapa de Deus na minha cara? Falou assim: muitas vezes você não tem fome. Deus falando comigo, você não tem fome. Você não tem a mesma fome que o mundo tem, fome por você ser revelado. Ou seja, o mundo tem mais fome para que eu seja revelado como filho de Deus, do que muitas vezes eu tenho fome para que Deus me revele como seu filho lá no mundo. Eu falei assim: Deus, eu preciso ter mais fome mais uma vez. Porque eu não quero ser aquela ovelha gorda que vai comer e nunca vai dar. Eu quero ter fome para comer pra caramba, só que eu também preciso dar. Beleza? E o último ponto, João 2. Abre comigo lá, João 2. Vocês estão bem, pessoal? Sim? Ficou meio pesado? Não? Amém. Espírito Santo, vem com o teu fogo mais uma vez, vem com o teu amor. Que não haja nenhum peso sobre nós, mas que haja uma fome, um desespero por mais de Ti. Que a gente entenda, papai, que a gente tem que ir atrás e ter fome por mais de Ti. Porque o Senhor tem infinitas coisas. O Senhor tem um banquete infinito. Derrama fome nos nossos corações. Todo jugo vai embora agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos o fardo de Jesus que é leve e o jugo de Jesus que é suave. Em nome de Jesus. João 2. João 2, uma passagem muito conhecida.
O primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia. Há um mês atrás eu estava numa viagem, pela primeira vez eu fui para Israel. Cara, que incrível, velho. Que incrível você passar pelos lugares onde Jesus passou. Que incrível você passar onde ele operou milagres. E eu fui exatamente no lugar onde ele fez o primeiro milagre dele. Eu fui lá, no lugar onde hoje é uma igreja, mas ele fala assim, ó, aqui que foi onde teve a festa do casamento, foi aqui que Jesus fez o primeiro milagre. Cara, é incrível. E então vamos lá. Versículo 1, capítulo 2 de João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Para por aqui. Essa conversa faz sentido para você? Se alguém chega para você numa festa de casamento e fala assim, acabou a Coca-Cola, o que você vai falar? Cara, que droga, acabou a Coca-Cola. Essa conversa não faz sentido. Maria chega para Jesus e fala assim, Jesus, acabou o vinho. E aí Jesus fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Minha hora não chegou. Mano, não faz sentido. Jesus com certeza estava entendendo alguma coisa implícita que Maria estava querendo dizer para ele falar assim, minha hora não chegou. Aí, a gente continua aqui, ó. O versículo seguinte, mano. Jesus falou, mulher, minha hora não chegou. No versículo seguinte, versículo 5, sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei. Não faz sentido. Jesus acabou de falar, minha hora não chegou. Maria faz o que a maioria das mães fazem. Não está nem aí porque o filho acabou de falar. Não, você vai fazer o que eu mandar. E aí ela vira para o lado, Jesus acabou de falar, minha hora não chegou. Ela vira para o lado, fala assim, ó, você, serviçal, faz tudo o que ele mandar você fazer. Aí, uma coisa que faz menos sentido ainda. O próximo versículo. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Uma metreta era 80 a 120 litros. Muita coisa. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos recapitular aqui que eu acho que a gente perdeu alguma coisa. Acho que esqueceram de escrever alguma coisa aqui. Jesus, acabou o vinho. Mãe, minha hora não chegou. Serviçal, faz o que ele mandar você fazer. Pega uma água aí, eu transformo a água em vinho. Mano, não faz sentido, velho. Tem algum Silvio aqui na igreja? Caramba, mano, eu juro. Nunca tem um Silvio na igreja. A Natália sabe. Eu sempre tem algum Silvio aqui na igreja. Nunca tem um Silvio, mano. Eu tinha um amigo chamado Silvio que ele falava que a gente chamava ele de Silvinho. E ele falava assim: meu nome é bíblico. Eu falava assim: não conheço nenhum Silvio na Bíblia. Aí falou assim: não, meu nome é bíblico. Quando Maria chega para Jesus, ela fala assim: Jesus, acabou o Silvinho. Enfim. É hora de fazer aquela piada de pastor, entendeu? Enfim. A Natália sempre faz a cara de decepção dela. Que piada sem graça. Mas enfim. Cara, não faz sentido. Aí eu comecei. Eu tenho muitas crises com Deus. Eu comecei a falar: Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui.
Jesus acabou o vinho. Maria, não tenho nada a ver com isso. Faz o que Jesus mandasse você fazer. Água transformada em vinho. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu estou perdendo alguma coisa. E aí, uma coisa que me deixou mais confuso é que eu lembrei que em João 5, não precisa abrir, eu vou falar depois, você anota, você pode ler. João 5,19, olha o que Jesus fala. Retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. João 12, um pouquinho mais para frente, João 12, 49 e 50. Eu achei que era menos páginas na frente, estou passando uma por vez. João 12, 49 e 50. Olha o que Jesus fala aqui também: pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. O que a gente leu nessas duas passagens? Jesus simplesmente falou: tudo o que eu falo é porque o Pai me mandou falar, e tudo o que eu faço é porque o Pai me mandou fazer. Jesus acabou o vinho, minha hora não chegou. Deus falando para Jesus: sua hora não chegou, minha hora não chegou. Maria vai, faz tudo o que Jesus mandava fazer, faz o milagre. Jesus vai e faz o milagre. Agora eu falei assim, tá, o problema não foi Jesus que teve um branco, foi Deus que teve branco. Ele falou para Jesus não fazer, ele falou para Jesus que a hora dele não tinha chegado, mas depois falou para Jesus fazer o milagre. Eu falei assim, caramba, mano, tá dando parafuso na minha cabeça. Quem tá com parafuso aí? Mano, eu fiquei com parafuso nessa passagem. E aí, eu senti realmente Deus falando assim: analisa a vida de Maria. A gente acabou de falar que naquele dia da multiplicação dos pães e dos peixes, a Bíblia fala 5.000 homens, porque eles não contavam as mulheres. Então você percebe que naquela época, você já sabe disso na verdade, a mulher não tinha muito valor, não tinha muito poder ali. Então, para pensar na vida de Maria. Maria está solteira, está prometida para José. De repente, um anjo chega para ela e fala assim: Maria, você vai dar à luz ao Messias, ao Salvador do mundo, Filho de Deus. Sobrenaturalmente você vai dar à luz a ele. Maria então, com muita coragem, ela aceita aquele chamado. Ela diz sim para Deus. E aí, José, meu Deus, estou confundido. José pensa em abandonar Maria, porque, peraí, a gente nem casou, você está grávida? E aí José tem uma visitação angelical e o anjo fala para ele: José, fica calmo aí, cara, fica tranquilo. Maria não fez nada de errado, ela vai dar luz ao Messias. Então beleza, então José aceita isso, vai lá e aceita o chamado de Deus, fala sim para o chamado de Deus. De repente Maria então, agora imagina o tanto de preconceito que Maria não deve ter passado. Como assim, você nem casou com José, você está grávida? Imagina o tanto de coisa que Maria não teve que suportar. E aí de repente Maria dá a luz ao Messias, Jesus nasce. Daí, num piscar de olhos, passaram-se 30 anos e Jesus não tinha feito nada que comprovasse ao mundo que ele era o Messias. 30 anos. Imagina Maria, passa por todo o preconceito que ela tinha que passar, e ela lá fiel: não, eu estou dando a luz ao Salvador do mundo. Jesus nasce, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, criança, beleza, 5, 6, 10 anos, nada. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 30 anos, nada. Nenhum sinal de que ele era realmente o Messias. Cara, eu não sei você, mas eu comecei a pensar, cara, Maria estava desesperada para que algo acontecesse naquele momento. Por quê? Porque ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Jesus, ele já entendeu o que Maria estava dizendo. Ele já via dentro dela aquele anseio para que ele se revelasse. Porque ele falou assim: minha hora não chegou. Ele já estava enxergando aquilo dentro dela. Falou assim: minha hora não chegou. Só que o desespero de Maria era tanto que ela não se importou com o não que ela recebeu de Jesus.
Ela virou para o lado e falou assim: faz tudo o que ele mandava você fazer. E aí sabe o que acontece? A fome de Maria, o desespero de Maria, faz com que o futuro incerto, porque se Jesus não tivesse feito aquele primeiro milagre naquele dia, a gente não sabe quando ele ia fazer. Mas a fome que Maria tinha fez com que o futuro incerto, que era a revelação de Jesus como Messias, viesse para dentro do presente e acontecesse naquele momento. Você está percebendo quão importante é a sua fome? A gente ontem falou sobre chamado, hoje a gente falou sobre identidade. Todo mundo anseia por entender quem eu sou e por entender aquilo que eu preciso fazer. Não é verdade? Você não anseia para realmente entender plenamente quem você é, quem Deus fez você para ser e aquilo que Ele fez você para fazer? Eu anseio por isso até hoje, cara. Eu busco isso até hoje. Deus, e aí? O que mais que o Senhor me chamou para fazer? O que mais que o Senhor me chamou para ser? A gente fala sobre o chamado e a identidade, então a gente começa a entender quão importante é a fome. Porque quando a gente para pensar no nosso chamado e na nossa identidade, a fome que Maria tinha fez com que o futuro de Jesus viesse para dentro do presente e acontecesse naquele momento. Você quer trazer realidade a todas as promessas que você tem para a sua vida? Tenha fome. Quando você tiver fome, aquelas promessas que estão lá no futuro vão começar a chegar mais perto do presente. Fica de pé onde você está. Ora, shekerebriandre, né? Sekerebriandre, né? Ora, bababababashukotrobriandre, né? Não sei se pode ter a banda. Se quiser a banda pode subir aqui. Vou resumir essa pregação em uma frase. Tudo que eu falei hoje, tudo que eu falei agora, foi simplesmente para você entender que você precisa ter fome. Que você precisa ter fome para ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Que você precisa ter fome para experimentar cada vez mais de Deus. E que você precisa ter fome para manter a chama do seu coração acesa. A chama do Espírito Santo acesa dentro de você. Quem está sentindo uma necessidade de buscar por mais fome? Se você não está sentindo, não precisa levantar sua mão, de verdade. Mas se você está sentindo, levanta sua mão. Você fala assim: Deus, eu preciso ter mais fome. Aonde você está, começa a orar. Começa a levantar um clamor. Aonde você está, abre a sua boca. A gente vai adorar. A gente vai passar por um momento de adoração. Mas é nesse momento que você vai se entregar completamente a Deus. Fala: Deus, eis-me aqui. Eu preciso ter fome, me dá mais fome, me dá mais fome, me dá mais fome. Sabe, quando a gente bota a lenha na fogueira, a gente também, em Levítico 6, fala queimar as ofertas pacíficas. O que são as ofertas pacíficas? Tudo aquilo que entra no nosso coração, que vem para tentar apagar a chama. Então você queima ali para criar mais fogo. Então o medo pode ser isso. A preocupação pode ser isso. A ansiedade pode ser isso. Então, começa a analisar você. Começa a analisar aquilo que você tem dentro de você. E se for necessário, dá um passo de fé. Vem até aqui à frente e entrega no altar de Deus aquilo que você tem para entregar. Para que então a sua chama comece a queimar mais forte. Se você identificou, eu tenho um medo que está me prendendo. Se você identificou, eu tenho um vício que está me prendendo. Se você identificou, eu tenho alguma ansiedade, uma preocupação que está me prendendo, dê um passo de fé. Vem aqui até a frente. Não só para você vir aqui ou tirar você do seu lugar, mas vem até aqui para você entregar no altar
profeticamente, entregando aquilo que está dentro do seu coração. Enquanto você entrega isso, a gente vai fazer um momento de adoração. Então adore com o seu coração, adore com tudo que você tem, se desfaz de tudo que você tem, se desfaz do medo, e aí se entrega completamente a Ele.